E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Miguel, tenho 24 anos, sou casado, pai de 2 filhos e há cerca de 7 meses eu saí das cidades para morar na área rural. Atualmente trabalho com a internet e eu não concluí o curso superior que iniciei. Ao contrário de muitos colegas que eu tive, que eu estudei junto, que hoje já se formaram e já iniciaram a vida profissional, alguns até começando a fazer alguma pós-graduação, eu optei por não terminar faculdade. Eu cheguei a iniciar um curso superior, mas fiquei apenas um período completo, até que eu tomei a decisão definitiva de não concluir. E eu sei que pessoas que optam por não fazer faculdade na nossa geração, também na geração de nossos pais, acaba sendo muito mal vista, porque a gente acaba aprendendo nos meios escolares, convencionais, que a gente tem que escolher um curso superior para fazer, para se tornar um bom profissional, para receber um bom salário e para ter uma vida confortável, podendo se aposentar e receber a aposentadoria do governo e assim vai. Geralmente é esse tipo de visão que apresentam para nós, que é o padrão ideal a ser seguido. Mas, se você decide pensar um pouco fora da caixa, se você decide estudar de fato, você descobre que existe sim um mundo infinito de possibilidades e que não só existe esse caminho e que você pode muito bem não trilhar esse caminho e não ser um fracassado na vida, tá? Muitas pessoas acabam não conseguindo enxergar porque realmente quando a gente está terminando o ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2018, a pergunta dos professores é simplesmente assim: qual curso você quer fazer? Qual faculdade você pretende fazer? Em nenhum momento eles colocam outra opção, até porque eles mesmos também acreditam que esse é o único caminho. Só que se a gente parar para pensar um pouco, poxa, jogadores de futebol eles fizeram que tipo de faculdade mesmo? Por que eles conseguem ter um sucesso financeiro muito maior do que a grande maioria das pessoas? E os artistas famosos, que faculdade que eles fizeram mesmo? E muitos empreendedores de sucesso, que faculdade que eles fizeram mesmo? Eu não estou aqui querendo dizer que quem faz faculdade está tomando uma decisão errada, igual muitos gurus da internet acabam dizendo. Quero deixar claro que não, tá? Não acho que faculdade é perda de tempo. Eu acho que quem, por exemplo, quer ser um médico ou quer ser um professor, no caso, lecionar, quem quer ser um advogado, quem quer ser um engenheiro, tem que sim optar por fazer algum curso superior, porque é o caminho que proporciona isso, essas profissões. Se você quer ser um psicólogo, se você quer ser um veterinário, faça faculdade. Mas se você quer empreender, se você quer ser um artista, se você quer ser um músico, se você quer ser um atleta, essas opções você não precisa de faculdade necessariamente, apesar de que você pode fazer também para adquirir ali uma bagagem de estudos, mas não é a única opção. Nessas áreas é possível sim você se dar bem nelas, é possível sim você ascender profissionalmente e mesmo assim sem fazer faculdade, tá? Mas apesar disso que eu estou falando aqui para vocês, eu quero deixar claro mais uma vez que eu não estou aqui dizendo que se você quer fazer faculdade, você está escolhendo o caminho errado. Não é isso, tá? Eu não concordo com o que muitos gurus aí da internet ficam dizendo, inclusive vendendo soluções fáceis. E é outro ponto que eu gostaria de destacar também, contando um pouco da minha história. O que me fez não querer fazer faculdade? O que me fez não querer concluir um curso superior? Bom, em meados de 2018, eu comecei a me deparar com conhecimentos voltados para a área de desenvolvimento pessoal. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive muitas travas, muitos bloqueios emocionais. Até hoje ainda tenho alguns, estou no processo de renovação interior, no processo de desfazer todos esses laços que eu adquiri na minha vida e que muitas pessoas também adquirem, a maioria adquire algum tipo de bloqueio emocional, porque isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, dos problemas que a gente passa. O ponto é a gente sempre fazer ao longo da vida uma introspecção profunda para encontrar nós mesmos, a nossa identidade, o nosso propósito, os nossos dons e talentos, que sim, todos que estão aqui têm um dom, um talento especial e pode ser alguém que tem total capacidade de fazer a diferença no mundo. Nunca se esqueça disso. Mas
voltando um pouco à minha história. Então eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a estudar também sobre empreendedorismo, marketing digital, e desde então eu percebi, poxa, é isso. Porque sempre eu me senti alguém inconformado, alguém que não se encaixava no padrão. Eu sempre me senti recluso em muitas rodas de amigos, sempre gostei de estudar assuntos fora do que a escola passava. Já estudei muito na área de geografia, na área de ciências, já explorei muito a vida dos animais, assuntos que eu nem aprendia na escola, mas eu simplesmente tinha curiosidade de estudar, eu ia lá e aprendia, e conseguia aprender inclusive com muita facilidade. Então eu não me encaixava no padrão. E eu acredito que muitos de vocês talvez tenham passado pelo mesmo, e não me conformava com essa ideia de que ter que trabalhar a vida inteira, tendo um chefe, tendo alguém que vai dar ordens para você e depois se aposentar. Eu sentia que tinha algo a mais. Então imagina na minha época, né? Imagina para mim naquela época, que eu tinha ali 17 anos mais ou menos, descobrir que existe esse mundo, que é possível sim você empreender, você investir no marketing digital nos dias atuais. Imagina para um jovem que já se sentia recluso, que não se encaixava no padrão normal, o que isso causou? Eu fiquei assim, admirado, vislumbrado, só que eu era uma pessoa totalmente imatura naquela época. Vale salientar isso. Inclusive, 7 anos depois eu estou gravando esse vídeo também para alertar você que é jovem e talvez esteja descobrindo esse mundo. Cuidado, não se iluda. Naquela época já havia muitas falsas promessas de pessoas dizendo que em 4 meses você poderia ficar multimilionário, trabalhe 4 horas por semana. Tem um livro que tem esse título, né? Apesar do título em si ser chamativo, mas isso não existe, pessoal. A gente tem que deixar claro isso aqui. Você não vai conseguir ascender na sua vida financeira, profissional, trabalhando pouco. Isso não existe, esquece isso. Agora, é claro, não basta só o esforço para você conseguir ter boas condições, porque muitas pessoas, a maioria que segue o caminho convencional, que faz um curso superior, que se torna um empregado de uma empresa, a pessoa muitas vezes se mata de trabalhar, trabalha muito e não consegue ter resultados satisfatórios, enquanto que o próprio chefe dela trabalha muito menos que ela e consegue ter bons resultados. Então, sim, só o esforço também não é o suficiente, mas tem que ter algum tipo de esforço. Não tem como você fazer dinheiro fácil, sem fazer nada, certo? Então que fique claro isso, tá? Só que na época eu era jovem, não é? Eu era muito novo e eu não tinha maturidade. Então eu caí nessa promessa, cheguei a comprar cursos inclusive caros, tá? E muitos deles não entregavam o que prometia. Cheguei a trabalhar sim no mercado digital, tive uma loja online, realizava vendas e tudo mais, porém eu muito mais gastei do que ganhei. E aí eu tive uma grande frustração naquela época. Não desisti de trabalhar com internet, porém ali eu tive uma grande frustração, porém isso foi necessário para eu perceber que essas promessas que muitos gurus passavam não era verdade. Era apenas uma ilusão que eles passavam para vender o próprio curso deles, fazendo estratégias de marketing apelativas, expondo uma vida que era falsa, que eles até poderiam ter uma condição de vida acima das pessoas, mas na prática eles só conseguiram isso iludindo as pessoas, vendendo cursos, passando uma imagem daquilo que eles não eram. Até hoje a gente vê isso, mas cada vez mais eu percebo que no mundo da internet as pessoas estão buscando por pessoas genuínas, pessoas que não querem só tirar proveito, mas que querem de fato gerar valor. As pessoas começaram a sentir falta disso, de ver tantos escândalos por aí, de tantas pessoas querendo tirar proveito, querendo se sobressair em cima de outros, que eu percebo que esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, desabafando com vocês, conversando como um amigo, como uma pessoa próxima, é esse tipo de conteúdo que as pessoas estão buscando, é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui nesse canal, que eu acredito que pode sim gerar muito valor. Mas voltando um pouco à minha história. Então lá em meados de 2021, lembrando, em 2020, já com conhecimento nessa área e tudo, eu decidi de vez abandonar a faculdade. Nesse processo todo eu tive uma doença grave, uma doença intestinal chamada doença de Crohn.
E aí eu tive uma grande mudança na minha vida. Eu percebi que eu precisava trilhar o caminho que eu queria e não somente seguir aquilo que os outros queriam para mim. Então, depois de passar por uma doença dessa grave, inclusive passando por essa doença, que eu comecei a buscar pela espiritualidade, porque era uma área que ao longo da minha vida eu nunca busquei. Já teve época da minha vida que eu cheguei a duvidar da existência do Criador. Nunca fui um ateu declarado, mas teve momentos da minha vida que eu cheguei sim a duvidar da existência dele. Na minha adolescência eu tive períodos complicados, como eu falei, enfrentava muito timidez, bloqueios, eu não conseguia lidar com muitas frustrações e até de uma forma mais profunda, inclusive em outro momento eu posso falar isso com mais detalhes, o tempo todo eu carregava mágoas, eu carregava uma tristeza profunda, porque aos 2 anos eu perdi meu pai. Meu pai, ele teve câncer, faleceu e eu cresci sem a presença paterna. E qualquer pessoa que estuda um pouco da área de comportamento humano, seja a mente, o cérebro, que estuda essa área no geral, sabe como que a presença paterna faz total diferença na vida de alguém. No meu caso, eu tive esse grande trauma na minha infância, quando eu era muito novo, e isso desencadeou inúmeros outros traumas ao longo da vida. Então, realmente é muito complicado se desfazer de todas essas coisas do dia para a noite. Só que eu não conseguia enxergar que os inúmeros problemas que eu enfrentava na minha vida eram resultados desse grande trauma principal. E eu sempre fui uma pessoa de reprimir muitos sentimentos. Eu dizia que estava tudo bem, mas na prática não estava. Então, isso tudo, inclusive, foi o que contribuiu para desencadear essa doença intestinal chamada doença de Crohn. Mas voltando então ali 2020, eu tomei a decisão de parar de vez com a faculdade, comecei a buscar pelo mercado digital. Fiquei muito tempo estudando, isso sempre foi um defeito meu, de ficar muito na teoria e ter dificuldade de pôr em prática. Isso com o tempo acabou gerando muita obesidade mental em mim, mas mesmo assim eu fui lá e comecei uma loja online. Mas o resultado, como eu falei, eu acabei tendo muito mais gasto do que ganho, porque eu não tinha maturidade, porque eu acreditava nessa promessa que eu ia enriquecer fácil, e aí eu me frustrei. Mas isso foi excelente para eu chegar aonde eu estou hoje, para eu conseguir de fato acordar para a vida, literalmente, porque eu estava começando a viver uma ilusão. E eu acompanhava muitos gurus, muitas pessoas que falavam de prosperidade, falavam disso, algumas até vendendo o nome de Deus em vão, vendendo o nome de Deus. Com certeza vocês conhecem alguns deles, eu não vou ficar citando aqui nomes. Pessoas que ficam, inclusive, esnobando aquilo que tem. Eu não sou contra, de forma alguma, você prosperar. Eu acho que isso é uma consequência natural quando a pessoa supera qualquer bloqueio emocional, qualquer crença limitante e de fato decide optar por ser ela mesma, sabe? Ou decide empreender, ser um artista, ser um músico, ou até mesmo na área profissional, desde que ela não se limite, não se desvalorize a ponto de se vender para receber um salário mínimo no final do mês. Se a pessoa ela opta realmente por se desenvolver, por gerar valor na sociedade, por resolver um problema que a sociedade enfrenta e ainda aprimorar o seu dom, eu tenho certeza, a prosperidade vem como consequência, tá? Mas essa ilusão que muitos deles vendiam e ainda vendem, isso fez com certeza com que muitas pessoas se frustrassem. E esse tipo de vida perfeita, entre aspas, que muitos influenciadores mostram no Instagram, convenhamos, isso não existe. Todos enfrentam problemas, todos passam por dificuldades e cada vez mais eu percebo o seguinte, que as pessoas estão valorizando quem realmente agrega valor sem vender a alma. E isso é algo que eu tenho muito para mim. Eu quero agregar valor, mas sem vender a alma. Princípios são inegociáveis, coisas que muitos desses gurus não fazem. O objetivo deles é realmente fazer dinheiro em cima da ilusão que eles criam, enganando as pessoas, iludindo as pessoas, e isso é muito imoral, até porque tudo aquilo que a gente faz, isso volta para a gente. É um princípio espiritual, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas mais uma vez, voltando à minha vida, os relatos da minha vida para não dispersar muito, depois de ter essas frustrações,
eu comecei a dedicar muito à vida espiritual, então isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, um encontro genuíno que eu tive com Deus, com o Criador, com Jesus Cristo, né, o Messias, cujo nome é Yeshua. Então, eu tive uma experiência, eu tive um encontro em 2021, foi o ano da minha conversão, que eu considero, quando de fato eu tomei uma decisão definitiva de me entregar completamente ao Criador, e desde então a minha vida é outra em vários sentidos. Eu que não era alguém nada espiritual, hoje eu dedico completamente à vida espiritual e ao foco da minha vida, e eu posso dizer que a vida é outra. A gente enxerga a realidade de uma maneira tão diferente que não tem palavras, é difícil mensurar em vídeo, mas só quem passou por isso sabe o que é, tá? Então, nesse tempo eu passei por essa conversão e desde então que eu comecei a ler mais a Bíblia, junto a essas frustrações que eu tive, eu já acabei indo para um outro extremo que também não é legal, tá? E o que seria esse outro extremo que eu acabei entrando, que não faz tanto tempo assim que eu saí e que eu percebi também que era algo que não condiz com o propósito que Deus tinha na minha vida, que é justamente acabar se desapegando tanto do material. E eu acho sim que quando você dedica-se à vida espiritual, você começa a perceber que a realidade que nós vivemos é uma simulação. E isso é muito mais literal do que parece, tá? Não é só simbólico, não. Existe uma literalidade por trás, tá? 99% do que a gente vê é constituído apenas de espaço vazio. Mas eu não vou entrar muito nesses assuntos aqui agora não, para não confundir você. Então, depois que eu passei por esse processo de conversão e essa frustração que eu tive com esses gurus, né, com as minhas próprias experiências negativas, eu acabei me fechando muito para essa área, porque antes eu almejava ficar muito rico, ficar rico rápido, de um jeito fácil. Depois eu pensei, não, isso é uma ilusão, até porque a Bíblia relata que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não que não seja, tá? Mas muitas pessoas elas acabam interpretando isso mal e não percebem um outro extremo que é colocado para elas, que desvia elas do real caminho e propósito em suas vidas, que é o próprio diabo, né? Satanás, que pode estar colocando na mente delas, que é relativizar a estagnação ou, em alguns casos, até a pobreza. No meu caso, eu nunca relativizei ou romantizei a pobreza, nunca vi como algo bom, mas sim a simplicidade. E até hoje eu acredito nisso, que a simplicidade é sim algo bom e natural de todo aquele que entende que a vida não é só isso aqui, que isso aqui é passageiro, é temporário e que existe um mundo vindouro para aqueles que acreditam em Jesus como Messias. Mas, muito antes da gente herdar esse mundo vindouro, a gente tem que viver a vida aqui, não é? E quanto mais áreas a gente for boa em influência, melhor é para alcançarmos mais almas, tá? Então, por que eu estou falando disso? Então, passei por esse processo de conversão, nesse processo encontrei a minha esposa, conheci ela, foi tudo assim, a gente passou por lutas, por provações, fui lá para a terra dela, nós casamos e foi algo assim muito divino como tudo aconteceu. Eu tenho certeza que foi o próprio Criador que preparou ela para mim, eu para ela, um para o outro, e hoje a gente tem 2 filhos e a nossa família é muito abençoada. E como eu falei, no começo desse ano a gente mudou para a área rural e é muito bom poder ter família. Mesmo novo, ao contrário de muitas pessoas da minha idade que estão indo aí para balada, curtição, que acha que aproveitar a vida se resume somente nisso, nesse hedonismo de se entregar aos prazeres, eu já percebo como que essa vida é tão ilusória, é uma vida que só consome, é uma vida que aos poucos vai literalmente matando a alma, esse tipo de vida entregue aos prazeres. Mas enfim, então, depois de ter conhecido minha esposa e tudo, claro, nunca deixei de trabalhar, porém teve época da minha vida que eu trabalhei pouco. Depois, não é que eu trabalhava pouco, mas o trabalho no qual eu estava fazendo não trazia o sustento suficiente para a minha vida. E o pior nem é isso, e nem era o trabalho, só para deixar claro, é um trabalho muito bom, inclusive, porque eu poderia trabalhar de casa. O problema foi eu me conformar e não crescer mais no âmbito financeiro e profissional. Isso foi até meados do ano passado, quando aí eu parei para cair na real. Poxa, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa e eu preciso melhorar a minha vida financeira e profissional, porque cada vez mais, a gente sabe muito bem, os impostos estão aumentando,
o preço de comida tem ficado cada vez maior. Então, quanto mais as pessoas continuarem nos seus empregos, recebendo um salário fixo todo mês, mais elas serão engolidas por esse sistema. Essa que é a grande verdade. E eu, com todo o conhecimento que eu havia adquirido no passado, como eu falei para vocês, eu caí na real. Mas peraí, o que eu estou arrumando a minha vida? Por mais que eu dediquei a vida espiritual, e sim, isso é o mais importante, não tenho dúvidas disso, eu tenho que viver. Enquanto eu estiver na Terra, eu tenho que trazer o sustento para minha família, eu tenho que ascender financeiramente. Eu não cheguei nesses conhecimentos por acaso, tem um propósito por trás disso, até mesmo de gerar valor na vida das pessoas. E eu não falei também, mas faz um bom tempo já, faz uns 3 anos mais ou menos, ou talvez um pouco mais, que eu tenho um ministério focado em espalhar a palavra. Eu sou muito grato por esse ministério, me proporcionou muitas bênçãos em vários sentidos, conheci pessoas incríveis e eu desfruto do plantio que eu fiz lá no passado, que eu ainda faço, e realmente é muito incrível a gente ter um ministério, a gente gerar valor na vida das pessoas, principalmente quando se trata da vida espiritual. Então eu sou eternamente grato por ter esse ministério, até hoje ele é ativo, no momento eu só não estou tão presente assim, mas é algo temporário, e isso não tem palavras para agradecer. Já tive um alcance muito bom, inclusive, vídeos que já pegaram milhões de acesso, e eu sei como que eles geraram valor na vida das pessoas. Já perdi a conta de quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que foram transformadas através de um único vídeo. É o próprio Deus, né? O próprio Criador que faz essa obra e a gente é apenas meros instrumentos. Só que, nesse tempo de tanto focar nessas questões espirituais, como eu falei, esse lado financeiro, profissional, acabou ficando um pouco de lado. E desde então, desde que eu comecei a cair na real, não é? Minha esposa, inclusive, alertando, eu tenho buscado voltar a dedicar nessa área, mas não como agora exatamente. Porque desde o começo do ano eu voltei a almejar ter grandes objetivos, ter de fato um crescimento profissional, financeiro, a de fato prosperar na vida. E hoje eu entendo que a prosperidade verdadeira é ter todos os pilares da vida muito alinhados. Porque muitos gurus eles ficam falando de prosperidade, mas o que adianta prosperidade se a vida espiritual está uma bagunça, se a família é desestruturada, se a saúde está um caco? Convenhamos, não adianta nada. Se você tem muito dinheiro, mas não tem essas outras coisas, se você não tem paz interior, você já perdeu tudo, meu amigo. O dinheiro que você tem não vai trazer paz interior. O dinheiro em si não traz paz interior. Quem traz paz interior é o próprio Criador, é a nossa própria alma, quando está em paz, fazendo certo, fazendo aquilo que está de acordo com os princípios celestiais. Mas o dinheiro, sim, pode trazer um conforto melhor, condições de vidas melhores. E aí eu percebi, sim, como que eu deveria dedicar com mais ênfase a todo o conhecimento que eu adquiri, que sim, eu adquiri muito conhecimento na área de empreendedorismo, na área profissional, na área de desenvolvimento pessoal, e por que não compartilhá-lo? É isso que eu percebi, porque do mesmo jeito que eu adquiri muito conhecimento relacionado ao evangelho, temas espirituais, decidi compartilhar, e quanto mais eu fui ensinando, mais eu fui aprendendo, agora eu tomo a decisão também de compartilhar todo o conhecimento que eu tive nesse âmbito profissional, do empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, para de fato gerar valor na vida de outras pessoas, agregando, trazendo uma semente que pode se tornar fértil e também desfrutar da colheita disso e também aprender com isso, porque a melhor maneira de aprender é quando a gente vai lá e ensina outras pessoas. Então, desde que eu voltei a dedicar com mais ênfase, a de fato planejar, não, agora eu vou focar em tal coisa para ascender minha vida profissional e assim vai ser o meu objetivo. Só que eu ainda estou no processo, já claro, experimentando de uma melhora, de uma leve ascensão na minha vida, mas isso ainda é só o começo, eu não vou abrir muito sobre isso, mas um dos objetivos de ter criado esse canal é justamente relatar esse crescimento constante na vida, como que você pode, você que está assistindo esse vídeo, se você está insatisfeito com o seu emprego, com a sua vida, é possível sim você ter um estilo de vida mais confortável. Quem aí não gostaria de morar num local como esse? Isso não é regra, tá?
Mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão de saco cheio de morar em cidade grande, ter toda aquela vida corrida. Muitas pessoas estão de saco cheio de vender o seu tempo para receber migalhas no final do mês. Essa que é a verdade. E eu quero trazer aqui uma perspectiva de mentalidade, de crenças, de hábitos, de conhecimento de fato, que possa gerar uma transformação na sua vida, assim como já gerou em partes na minha, e eu tenho certeza que vai gerar ainda mais. E outra coisa que eu percebi que é importante falar também, um dos motivos que me fez estagnar uma parte da minha vida, ali 2 anos mais ou menos, primeiro foi perceber que eu tinha esses bloqueios, esses traumas, né, que a gente acaba herdando de nossa infância. Desde então que eu comecei a ter mais consciência, eu estou nesse processo de superação, e isso impede sim a gente de ter a vida que a gente deseja, tá? Eu posso garantir isso para você. Se uma pessoa é extremamente tímida, pode ter certeza que isso é resultado de travas, tá? Ser introvertido, extrovertido, isso sim é uma característica da personalidade de cada um, ou do temperamento que cada um tem. Tudo isso é real, realmente existe. Eu sou uma pessoa mais introvertida, tem outras pessoas que são mais extrovertidas e está tudo bem. Agora, ter bloqueios emocionais, ter travas que te impedem de crescer na vida, que te impedem de ter uma condição melhor, que te impede de aproveitar as oportunidades que você recebe, aí já é um grande problema. E isso precisa ser tratado. Então é outra coisa que eu quero muito poder compartilhar com vocês aí. Inclusive, fiquem à vontade para deixar sugestões nos comentários. E como eu passei por esse processo de buscar pelo espiritual e de fato teve um grande despertar no mundo desde 2020, toda a situação que ocorreu, eu acabei entrando nesse extremo, e muitas pessoas desse extremo, elas acabam induzindo que você tem que largar tudo porque Jesus está voltando. É uma verdade que o Messias, né, Jesus, ele está voltando? Sim, é uma verdade. Eu, como servo dele, alguém que se dedica a ele, tenho total certeza, total convicção disso, que a volta dele não está distante, está próxima. Mas assim como eu comecei a cair nesse extremo de meio que desapegar tanto a ponto de negligenciar esse lado financeiro, profissional, muitas pessoas estão fazendo isso também. E eu posso garantir para vocês, isso não vem do Criador dos céus e da terra. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós precisamos sim crescer, ascender, nos desenvolvermos como pessoa em todas as áreas possíveis, tá? Então, as pessoas ficam falando que você pode se desapegar de tudo, alguns forçam essa questão da ida de morar no meio do mato. Eu moro numa área rural, não tão isolado assim, eu moro num vilarejo, tem alguns vizinhos e tudo mais. Posso garantir que a qualidade de vida é outra, mas isso não vai salvar ninguém, tá, gente? E não, você não tem que deixar de produzir, isso é uma imprudência muito grande, tá? Porque se você deixa de viver, você deixa de ser um instrumento, ser um meio pelo qual Deus pode alcançar a vida das pessoas. Imagina se você pudesse se desenvolver profissionalmente a ponto de você ser uma autoridade na área que você atua. E você sendo autoridade, você tem um alcance de compartilhar a palavra, o conhecimento que você tem. Imagina o quanto de almas você pode alcançar. Agora imagina a pessoa que decide abrir mão de tudo isso e se isolar e deixar de viver. Pronto, a pessoa está enterrando um monte de talento. Essa que é a grande verdade, tá? Então, esse exagero que muitos estão pregando, isso é totalmente errado. Eu discerni, inclusive, recentemente, que, como fala na Bíblia, lá da história de José e a visão que ele teve, nós estamos numa era de grande abundância. Por mais que tenha, sim, muitas pessoas com condições financeiras difíceis, há outras prosperando e muito. A tecnologia, a internet, o mercado digital possibilita a gente de ter um alcance muito além do que os nossos antepassados poderiam ter. Então a tecnologia ela veio para potencializar isso, o alcance do conhecimento, o alcance que nós podemos ter, e isso inclui também o fator profissional. Então nós estamos numa era em que os portais estão se abrindo, e é uma era que a gente tem que aproveitar isso para conseguir ascender profissionalmente, financeiramente, e de fato ter um conhecimento bom que irá nos levar para o caminho certo. Se você negligencia isso, no resultado final, você pode até alcançar a salvação da sua alma, mas imagina o tanto de perrengue que você pode passar que poderia ser evitado, percebe? Por isso que eu falo que a gente tem que ter equilíbrio e sabedoria, tá? Aproveite as oportunidades que você recebe, cresça
ascenda na sua vida, tenha objetivos sim na sua vida, mas mantenha-se espiritualizado, mantenha-se em comunhão com Deus e alerta aos tempos em que estamos vivendo. Então, um dos principais objetivos de eu ter criado aqui esse canal foi justamente para conciliar todos esses pilares da vida, que é possível você prosperar sem vender a alma, que é possível você ter uma condição de vida muito melhor e paz de espírito que não se compara. Então é possível conciliar todos esses pilares e ainda ter bons retornos. E uma coisa que eu tenho certeza, quanto mais você planta e gera valor na vida das pessoas, mais isso volta para você. Então, em meio a tantas pessoas criando e vendendo ilusões, passando uma imagem daquilo que elas não são, como muitos influenciadores fazem, eu decidi criar esse canal para mostrar para vocês como é possível, meios pelo qual você pode conseguir ter uma vida mais confortável, uma condição de vida melhor, porque o empreendedorismo e hoje o mercado digital pode proporcionar isso, e ao mesmo tempo, tempo de qualidade com a sua família, você poder morar num local melhor, como esse, você ter paz de espírito, você não precisar morar no centro de uma de uma cidade, de uma grande metrópole que te mantém estressado o tempo todo. Então, assim, é isso que eu quero trazer e eu sinto que tá em falta no YouTube, tá em falta em outras plataformas, pessoas que tragam esse estilo de vida de uma forma mais genuína, conciliando todos esses pilares, porque muitos acabam focando em empreender, em mercado digital, alguns até em desenvolvimento pessoal, mas esquecem de fatores tão importantes quanto, porque, como eu falei, o que adianta ter muito dinheiro, mas paz de espírito não tem, saúde um caco, vida espiritual uma bagunça, família desestruturada ou vive aí a vida entregue aos prazeres? Posso garantir para você, o dinheiro não vai resolver problema nenhum. Os problemas que você vai ter nessas outras áreas vai fazer com que você tenha no futuro também problemas no fator e no pilar financeiro. Então sim, nós estamos encaminhando para tempos trabalhosos, mas ainda não chegamos definitivamente nele. E até lá nós podemos criar um grande ecossistema de pessoas genuínas que buscam se ajudar, que buscam de fato empreender, que buscam de fato gerar valor na sociedade, aprimorar os seus dons e mantendo os princípios, sem se vender, sem se corromper. Então eu decidi trazer isso aqui nesse canal, vou começar a trazer mais. E é isso, esse foi o meu relato, o meu resumo da minha vida. Posso dizer que algo que eu tenho que muitas pessoas não têm é paz de espírito. Mesmo ainda estando nesse processo para melhorar o meu pilar financeiro, posso dizer que paz de espírito eu tenho. E isso não tem preço nenhum que pague. Tenho uma família, sou muito grato por isso, eu tenho um propósito ministerial e sou muito grato por todos os frutos, todas as sementes que germinaram nesse ministério, e assim eu quero fazer também com esse canal, com esse propósito do qual eu fui direcionado agora a fazer. Se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que não foi por acaso. Existe um propósito para esse vídeo ter chegado até você, eu tenho certeza que no fundo aí, teu eu superior, a sua alma, sabe que você pode sim explorar o potencial que você tem. Você tem um potencial muito maior do que você imagina. O sistema mantém as pessoas aprisionadas, por quê? Porque a nossa identidade foi ocultada. O nosso propósito, a nossa origem, tudo isso foi ocultado. Porque se todos soubessem quem realmente são, de onde vieram, o que há dentro delas, o poder que há dentro delas, nunca se venderiam, nunca venderiam seu tempo em troca de migalhas, mas seriam pessoas que de fato buscariam gerar valor, aprimorando os seus talentos, multiplicando os seus talentos e ainda colhendo os frutos disso. Vamos juntos nessa, eu quero relatar aqui essa jornada de crescimento, porque eu sei que o crescimento vai vir. Quando a gente tem fé, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, o crescimento vem, o resultado vem, principalmente quando está alinhado aos propósitos do Criador. Então eu tenho toda essa pretensão de desenvolver uma marca pessoal, e eu não tenho problema nenhum em me abrir quanto a isso, e eu acredito que você deva fazer o mesmo. Seja alguém que gere valor na sociedade. Se você tem internet em casa, por que em vez de você ficar aí rolando o feed do Instagram, do TikTok, você não começa a gerar valor na vida das pessoas? Faça isso, eu garanto que a sua vida será outra, tá? Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo introduzindo aqui, iniciando esse canal. Espero que
tem agregado na sua vida e aguardem que eu trarei mais conteúdos voltados para essa área de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Também vou compartilhando com o tempo os projetos que eu estou desenvolvendo e o meu próprio crescimento, a minha própria ascensão que eu vou tendo ao longo desse tempo. É isso, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.